Olá, pessoal! Estamos agora dando início a mais uma aula da disciplina de Atenção à Saúde da Mulher da Faculdade Top, curso de enfermagem, sexto período. Estamos dando continuidade ao tema pré-natal. Nós já fizemos uma introdução ao pré-natal, nós já tivemos um segundo momento na aula anterior que nós falamos sobre a consulta de pré-natal, escuta qualificada, abordagem, assistência ao parceiro, e agora a gente vai colocar a mão na massa, na prática, tá, gente? Então agora vamos falar de cálculo da idade gestacional. Existem alguns métodos para a gente calcular essa idade gestacional, tá? Então, que método é esse? Primeiro, a gente tem que estimar pela DUM. O que é a DUM? Data da última menstruação. Então, você pega a data da última menstruação para você identificar, e a gestação ela é contada a partir da DUM, né? E aí a gente conta 40 semanas. A gente tanto pode fazer esse cálculo no papel, e a gente vai estar compartilhando e vai treinar todos esses cálculos com vocês. Como a gente pode também estar utilizando esse material aqui, que é chamado de gestograma. No gestograma, o que você vai fazer? Ele tem as setas aqui que está indicando data provável do parto e primeiro dia da última gestação. Por exemplo, se você colocar aqui, ó, dia 10 de abril, o primeiro dia da última gestação, vai ter a setinha e você coloca dia 10 de abril. Depois, você vem aqui seguindo o calendário e vai ter essa segunda seta que é a data provável do parto, que deu 40 semanas, 15 de janeiro do ano seguinte. E aí, professora, mas eu quero saber com quantas semanas essa gestante está hoje. Hoje, que é dia 6 de agosto, essa gestante está com 17 semanas, né? Então, esse gestograma é uma ótima ferramenta, tá? A gente tem o calendário, como eu já falei, que a gente faz essa somativa, e a gente também tem um cálculo gestacional para identificar a data provável do parto. É importante que a gente saiba realizar, tenha essa fórmula decorada, porque nem toda unidade básica nós vamos ter a presença do gestograma. Então, como que a gente vai calcular a data provável desse parto? A gente tem que sempre levar em consideração a data da última menstruação, né? Mediante, a gente vai fazer esse cálculo. Eu vou passar agora o cálculo para vocês. E o gestograma, já ensinei vocês a movimentarem com ele. Então, como que a gente vai calcular, né? A gente tem que somar a data da última menstruação com 7 dias, tá? O mês, você vai ou somar ou subtrair o número 3. Olha só. Data da última menstruação. Colocar aqui o cursor. Que é DUM. Quando vocês ouvirem falar DUM, tá? Data da última menstruação. Dia 13 de 9 de 2004. Então, 13 mais 7, 20. De 9... menos 3, tá? De 9 menos 3, que vai dar igual a 6, então de junho. Só que como já virou o ano, eu não mantenho mais 2004, eu já coloco 2005, tá? Essa vai ser uma atividade para a nossa aula de hoje, então eu vou falar mais sobre dela no final, sobre esse cálculo, que é pouco tempo para a gente falar dele agora, e aí memorizem, tá, gente? Anotem essa fórmula. Aí, durante a consulta, né, de pré-natal também, nós temos a palpação uterina, né, que é para a gente identificar a altura, né, e o crescimento do feto, né, e nós devemos diagnosticar alguns desvios, né, se tá tudo normal, e a gente também vai identificar a situação fetal. Então, a palpação, ela deve ser realizada antes da medida da altura uterina. Primeiro você palpa e depois você mede.
tem que iniciar pela delimitação do fundo. Na aula anterior, nós falamos sobre o corpo do útero e onde se localiza o fundo do útero. Então, a gente vai localizar o fundo desse útero, né? Localizando ali, você vai iniciando como um entorno do útero, tá? Lateralizado, por cima. Aqui eu tenho para vocês o material que seria meu útero. Então, para eu localizar, para fazer essa palpação, eu venho aqui, localizo o fundo do útero e venho seguindo com a mão no formato em C, sentindo a situação fetal, chegando nessa parte aqui do púbis, para a gente sentir aqui, localizar se tem a presença cefálica ou se está pélvico, a gente vai fazer uma mão formato em C e vai tentar encaixar aqui, tá? E aqui a gente vai conseguir encaixar e vai, por favor, e aí a gente vai conseguir identificar esse polo cefálico nessa região, tá? Aí, durante essa palpação, a gente vai aplicar a manobra de Leopold, que é delimitando o fundo do colo do útero, tudo que eu já falei no slide anterior, deslizando a mão do fundo até chegar no dorso e identificar que posição fetal que esse bebê está, tá? E aí a gente vai explorar a mobilidade do polo cefálico lá embaixo, com a mão formato em C, para eu poder ver aqui no estreito pélvico como que ele está, né? E aí, depois disso, eu consigo delimitar qual é essa posição fetal que ele está, né? Então, agora, professora, você explicou e isso não ficou gravado na minha cabeça. É muita coisa, né? Então, gente, coloquei para vocês em tempos, né? Olha só, o primeiro tempo dessa palpação, localizei o fundo do útero, venho com as mãos descendo aqui em volta, tá vendo? Aqui eu localizei, aqui eu já identifiquei o dorso do bebê, para que lado que ele está o dorso, né? As costas, o dorso do bebê. E aí, o meu terceiro tempo, eu já chego aqui, ó, e eu já venho explorar o polo cefálico com a mão em formato de C, tá? Aqui, ó, dá para você localizar toda a situação fetal desse bebê, tá? Aí, dentro das manobras, nessa palpação, eu consigo identificar a situação fetal. Quais são as situações fetais que eu posso encontrar? Se esse bebê estiver nessa posição, eu afirmo que é uma posição longitudinal. Se ele estiver assim, ele está transverso. Como que eu vou saber? Se eu palpei e localizei o dorso do bebê lateralizado, ou esquerdo ou direito, e eu localizei o polo cefálico aqui, então ele está longitudinal, certo? Agora, se durante a minha palpação eu localizei o polo cefálico lateralizado, aqui o bumbum, aqui no fundo do útero, não senti bem e não localizei o polo cefálico aqui, eu afirmo que esse bebê está na posição transverso, tá? Ainda dentro dessa apresentação fetal, a gente tem como afirmar se está em posição cefálica ou pélvica. A posição cefálica ela é mais favorecida para o parto fisiológico do que a posição pélvica, mas isso não significa que a posição pélvica não ocorra o parto. Existem muitos partos fisiológicos pélvicos. Então, fiz a palpação fetal e localizei o polo cefálico aqui dentro da pelve, então eu afirmo que está em posição cefálica. Agora, localizei que o polo cefálico está ao contrário, né? E vou virar aqui, mas o útero não vira, tá, gente? Então, se lá no fundo do útero eu localizo o polo cefálico e na parte pélvica eu localizo as pernas do bebê, então ele está na posição pélvica, tá?
E aí, depois que eu faço essa palpação, né, que a gente chama isso de manobra de Leopold, a gente vai utilizar a fita métrica, né, para que a gente possa identificar a altura uterina, tá? Então, mais uma vez, a gente vai estar aqui, a barriga dessa mulher, você vai identificar o fundo do útero, localizou o fundo do útero, você vem com a fita métrica exatamente onde você identificou o fundo, prende ela nos 2 dedos de uma mão e vem deslizando nessa posição aqui até você ter a altura uterina. Não sei se vocês conseguiram ver, porque eu levantei aqui. Porém, gente, por que a gente faz essa medição assim? Porque a gente evita da fita estar dobrada. Então, se eu puxo assim, eu vou, né, esticando a fita. Uma fita métrica, tá, gente? E aí, você vai fazer essa medição e a gente vai fazer o registro de tudo isso na caderneta da gestante, tá? Em seguida, a gente vai utilizar a ausculta dos batimentos cardiofetais. Eu trouxe vários materiais aqui, mas esqueci de trazer o sonar. Beleza. Vou dar continuidade na próxima aula, eu mostro. Tem o sonar que a gente utiliza para ver, né, os batimentos cardiofetais. Para constatar a cada consulta, a gente vai ver, né, o BCF, o ritmo disso. Mas a gente só consegue ver após a 12ª semana de gestação. Antes disso, a gente não consegue identificar. E também tem o pinar, que é um outro material que você encosta na barriga, encosta o ouvido e aí você consegue também. É importante saber manusear os dois. Não se sabe o que vai ter na unidade que você vai trabalhar, tá? E é considerado normal a frequência cardíaca fetal de 120 a 160 batimentos por minuto, tá? E qual que é a técnica dessa ausculta? Em regra geral, você vai utilizar, eu trouxe até o gel e esqueci o sonar. Você vai utilizar um gel, né, para sonar. Você coloca o gel na barriga dessa mulher e você vem, encosta o sonar, que é um aparelhozinho, ele é a pilha, o detector fetal, você encosta e ele vai te apontar quantos batimentos por minuto. No caso do pinar, você não precisa utilizar o gel, você só vem com o pinar e encosta na barriga dessa mulher. Aqui tá a foto dos dois. Esse é um sonar Doppler, né? E esse aqui é o pinar, que você só encosta. Nós temos esses 2 métodos, né? E aqui eu trago para vocês pontos importantes que vocês precisam estar atentos dentro da consulta de pré-natal. Infecção do trato urinário é muito importante analisar isso. Então, observem as queixas dessa mulher durante a consulta de pré-natal. Trouxe aqui alguns antibióticos que são mais comuns, né, para infecção do trato urinário, mas na aula, quando a gente for discutir, a gente vai discutir detalhadamente cada um desses assuntos, tá, gente? E aí é importante que nós saibamos manusear o cartão da gestante. Eu vou compartilhar ele com vocês, ok? Olha só como funciona o cartão da gestante. Essa página aqui, ela vai estar bem no meio. Ela vai ter 12 consultas aqui. E aí a gente vai ter que fazer o preenchimento de todas. Data, queixa, idade gestacional, tanto da DUM quanto da ultrassonografia, porque pode dar alguma alteração. Aqui vocês vão colocar peso e nesse espaço aqui você coloca com uma letrinha bem pequena tudo que você realizou. Realizado o exame, solicitação de exame, leitura de exame e a queixa dessa paciente, caso ela tenha, que se não couber aqui, você pode estar colocando aqui embaixo também, tá? Essa é uma outra parte que precisa ser preenchida por completo durante a consulta de pré-natal. São os dados, nome, quantidade, todos os exames a gente vai colocando aqui, tá, gente? Os exames todos e as ultrassonografias também. Essa outra folha aqui a gente coloca DUM, data provável do parto, e a gente vai colocar esse histórico dessa mulher, os antecedentes obstétricos, se ela já teve aborto, se teve partos anteriores, se foram partos vaginais, se foi cesárea, se teve óbito, a quantidade de gravidez, tudo isso a gente vai colocar. E a gente faz uma certa entrevista aqui,
se fuma, se bebe, tem várias coisas que a gente tem que perguntar e é importante que a gente preencha. E aqui tem todo o esquema vacinal que a gente precisa também preencher, tá? Só uma reflexão, você é do tamanho dos seus sonhos, vamos dar continuidade na nossa aula, tá? E a próxima aula, o tema ainda é pré-natal, então a gente vai continuar falando disso que a gente tá falando e vai aprofundar um pouco mais, tá?